Amigo vascaíno, respira fundo, porque o clima no nosso gigante não anda nada simples. Quinta-feira pesada, daquelas que deixam qualquer torcedor do Vasco da Gama com a cabeça cheia, tentando entender como um time que deveria estar mirando algo grande parece sempre preso no mesmo ciclo de frustração. E é doido demais pensar que esse mesmo Vasco que ontem tomou mais uma pancada, dessa vez para o Grêmio na Arena, daqui a exatas 21 noites estará entrando no gramado do Maracanã para disputar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. A diferença de cenários é tão grande que parece até coisa de outro mundo. Como se o clube vivesse em duas realidades ao mesmo tempo. Mas essa montanha-russa virou rotina na vida do vascaíno, uma mistura de esperança e desespero que desafia qualquer lógica. E quando a gente tenta mergulhar nesse momento, fica difícil apontar só um culpado. O Cruz Maltino chega completamente mexido emocionalmente, com a torcida esgotada, o elenco pressionado e o técnico Fernando Diniz vivendo talvez seu período mais complicado desde que assumiu o comando. E olha, sinceramente, diante do que está acontecendo, não dá nem para cravar se ele terá força, ambiente e respaldo para continuar até a semifinal. O ambiente pesa, a cobrança pesa e o desempenho em campo, então, nem se fala. Mas antes de alguém achar que é exagero, basta olhar os últimos jogos. A derrota para o Grêmio escancarou novamente todos os problemas de competitividade do time. O Grêmio chutou 25 bolas, o Vasco apenas 5. Os gaúchos acertaram 9 no gol, enquanto o Vasco só conseguiu 2 finalizações que realmente exigiram defesa. Em termos de imposição, foi um baile, uma exibição que deixou claro que o Vasco não competiu em momento algum. E esse tipo de atuação tem se repetido com uma frequência assustadora. Quando o TT falou depois do jogo sobre a necessidade de trabalhar, baixar a cabeça, ser humilde, até parece um discurso bonito. Mas a real é que palavras já não servem mais para acalmar nenhum torcedor. Porque o problema é muito mais profundo. Hoje o Vasco vive uma espécie de contaminação, uma herança pesada do elenco que brigou contra o rebaixamento em 2023. Muitos jogadores daquela espinha dorsal continuam no clube, carregando um medo que aperta quando chega jogo grande, carregando uma mentalidade encolhida que empurra o time para baixo quando deveria puxar para cima. É um elenco que vivenciou pressão extrema, que lutou para sobreviver, mas que parece ter ficado preso nessa lógica, incapaz de transformar dificuldade em força. E isso explica muita coisa. Explica por que jogadores como Carlos Cuesta, Robert Renan, Cauã Barros, Nuno Moreira, Andrés Gomes, que começaram tão bem, de repente sumiram, se apagaram, perderam confiança. Eles foram engolidos por uma estrutura mental já abalada. Explica por que vários nomes, como Lucas Piton, Veré e outros mais experientes, seguem cometendo os mesmos erros, entrando em campo sem intensidade, sem postura de quem veste uma camisa gigantesca como a do Vasco. E é por isso que pensar em reforços pontuais já não faz sentido nenhum. A verdade é que para 2026 não tem outra solução a não ser reformulação pesada, troca profunda, reconstrução da espinha dorsal de forma definitiva. Esse desgaste também escorre para o trabalho do técnico, porque quando o time já está mentalmente frágil, qualquer escolha equivocada vira um problema ainda maior. E o que aconteceu contra o Botafogo no Nilton Santos deveria ser o bastante para ensinar que certas escalações simplesmente não funcionam. Aquele jogo foi tenebroso, assustador, um Vasco que parecia um time pequeno, sem coragem, sem capacidade mínima de execução. E mesmo assim,
Diante de um cenário tão claro, Fernando Diniz repetiu praticamente tudo contra o Grêmio, só que com duas ausências importantes, e ainda fez mudanças que pioraram o que já era ruim. E aí fica difícil defender. O Vasco entrou em campo com um time enfraquecido, jogadores fora de posição, escolhas confusas. Não dá para competir em alto nível no futebol brasileiro com uma base formada por atletas que não vivem um bom momento técnico e emocional. Não existe universo onde entrar com Hugo Moura improvisado na zaga, Nuno Moreira aberto sem função clara e meio-campo sem vitalidade consiga dar certo. O resultado já estava escrito antes da bola rolar. E quando isso se repete por 4 partidas seguidas, aí sim liga o alerta geral. 4 derrotas seguidas não são normais para nenhum time com pretensão mínima no Campeonato Brasileiro. Nem clubes que estão na zona de rebaixamento costumam acumular uma sequência tão ruim. E quando o desempenho despenca desse jeito, sempre aparece a pergunta que ninguém gosta de fazer. Mas o torcedor inevitavelmente pensa: será que o elenco está comprando a ideia? Será que o ambiente interno está estável? Será que alguém está segurando algo? Porque tem jogador que sente o peso do banco, tem jogador que sabe que merecia estar em campo. Como o David, por exemplo, que fez sua melhor partida no ano, foi decisivo. Correu por todos. Participou de praticamente tudo e, mesmo assim, perdeu espaço para um Veré que vive fase terrível. Isso mexe com o ânimo de qualquer elenco. Por tudo isso, o momento do Vasco é de alerta total, mas também de expectativa para entender como o time vai se comportar na próxima rodada. Porque algumas peças que não vinham funcionando não estarão disponíveis, e isso, por incrível que pareça, pode fazer o time respirar outra vez. Quando entrar uma formação mais jovem, com mais velocidade, mais intensidade, mais perna, a cara do time muda. E esse é o ponto que deveria ser prioridade. O Vasco não pode mais ser uma equipe passiva, uma equipe lenta, uma equipe vulnerável mentalmente. O Vasco precisa de energia, precisa de vitalidade, precisa se mexer. E isso só acontece quando quem entra em campo está inteiro, com vontade de competir e sem medo de errar. E quando a gente observa o que aconteceu nos últimos jogos, fica evidente que falta ao Vasco muito mais do que simples ajustes táticos. Falta alma, intensidade, coragem de disputar cada lance como se valesse um título, coisa que alguns jogadores demonstraram no início da temporada, mas que foram perdendo conforme a pressão aumentou. E é justamente por isso que tantos torcedores olham para esse elenco e enxergam um time dividido entre os que ainda tentam puxar o ritmo e aqueles que parecem arrastados, sem confiança, como se carregassem um peso impossível de suportar. O torcedor sente essa queda de energia dentro de campo. Percebe o semblante de quem parece derrotado antes mesmo do apito inicial, e isso não combina com a história do Vasco, que sempre se destacou por jogar com bravura mesmo nos momentos mais difíceis. E é aí que entra a reflexão sobre as escolhas do técnico Fernando Diniz, que vive o momento mais turbulento desde que assumiu. Não se trata apenas de erros pontuais, mas de uma insistência que vai drenando a paciência do torcedor. Porque futebol não é só teoria, não é só treino isolado em data FIFA, não é só repetição de movimentação. Futebol é leitura do campo, é sensibilidade, é perceber quando algo não encaixa. E o que vimos contra o Botafogo e contra o Grêmio foi a repetição de ideias que já tinham falhado, como se a esperança fosse de que o mesmo time, das mesmas peças, com a mesma postura, fosse apresentar um comportamento completamente diferente. Isso não existe. Jogador sente fase, sente momento, sente ambiente,
se está mal, a tendência é piorar quando a pressão sobe. E quando você coloca ao lado dele outros jogadores igualmente inseguros, a bomba estoura. O mais preocupante é que o Vasco parece jogar sem identidade nos últimos jogos. Não existe aquela proposta clara de pressionar alto que tanto marca o estilo do Diniz quando a equipe está encaixada. Não existe um meio-campo capaz de conduzir o jogo com segurança, que saiba onde pisar e como respirar dentro da partida. Não existe uma movimentação ofensiva que gere perigo real. O time se torna previsível, lento, sem agressividade. E aí, o adversário deita e rola. O Grêmio, mesmo vivendo um ano ruim, dominou o Vasco como se fosse uma equipe muito superior, tecnicamente, porque esteve mais organizado, mais confiante, mais intenso. Quando um time entra em campo sabendo o que quer, a diferença aparece de imediato. E quando o outro entra sem clareza, com medo de errar, qualquer jogo vira um pesadelo. Tudo isso tem consequências dentro do vestiário. Jogador não fala publicamente, mas a insatisfação se acumula. Quem está pedindo passagem começa a se irritar ao ver colegas em fase ruim serem mantidos como titulares sem explicação convincente. Quem perde espaço depois de boas partidas se sente desvalorizado. E é nessas horas que o ambiente interno pode sim ficar perigoso. Um elenco pressionado, sofrendo 4 derrotas seguidas, naturalmente começa a buscar explicações, e quando essas explicações não aparecem no campo, surgem especulações, ruídos, desconfortos. Não dá para normalizar uma sequência tão ruim. Não dá para achar que está tudo bem quando o time não apresenta evolução. O torcedor percebe, a crítica percebe e, principalmente, o elenco percebe. E mesmo assim, existe uma possibilidade real de que a virada comece justamente agora, num jogo fora de casa contra o Bahia, com algumas peças suspensas e outras fora de combate. Parece contraditório, mas não é. Esse time tem demonstrado que, quando perde alguns jogadores que vinham carregando o fardo das más atuações, automaticamente ganha mais intensidade com quem entra. O torcedor sente que existe uma molecada pronta para entregar aquilo que falta: gana, perna, velocidade, disposição. Jogadores que não carregam o trauma de temporadas recentes, que não entram em campo pensando em fugir da pressão, mas sim em aproveitar a oportunidade. Isso deveria ser visto como um ponto de partida, não como alternativa apenas em momentos de desespero. O torcedor não aguenta mais ver jogadores lentos, sem confiança, errando passes simples, perdendo divididas que deveriam ser vencidas com facilidade. E quando entra alguém com energia, o contraste é imediato. O time respira. O coletivo melhora. É por isso que tanta gente já imagina um Vasco completamente diferente contra o Bahia, justamente porque algumas peças muito criticadas não estarão em campo. O torcedor sabe que basta colocar jogadores com vitalidade que a postura muda. E é isso que deveria ter sido percebido muito antes. Futebol não é só qualidade técnica. Às vezes, colocar alguém com fome de jogo vale mais do que escalar alguém que já está exausto mentalmente. E essa falta de leitura também aparece nas entrevistas. Quando o técnico tenta justificar escolhas que não funcionaram, dizendo que o jogador X não teria ido melhor na função Y, porque o time como um todo errou, não adianta muito. A torcida quer ver adaptação, quer ver mudança real, quer ver coragem de mexer no que não funciona. Não dá para olhar para uma partida em que tudo deu errado e dizer que não faria diferença nenhuma alterar o posicionamento de alguém. Futebol é feito de detalhes. Às vezes, um jogador encaixado na sua função ideal muda completamente a dinâmica da partida. Às vezes, um ponta que abre o campo permite que o meio-campo respire.
Às vezes, um atacante que se movimenta desafoga o time inteiro. E quando isso não é aproveitado, cada derrota vira uma aula de como o futebol pune quem insiste no erro. E mesmo dentro dessa turbulência, existe algo que não pode ser ignorado. O Vasco tem capacidade para reagir. Não é um elenco brilhante, não é um elenco perfeito, mas é um time que já mostrou no próprio campeonato que consegue crescer quando joga com intensidade. Basta lembrar da sequência de vitórias que tirou o time da parte de baixo e colocou de volta na briga. O Vasco se tornou competitivo naquele período porque jogou com velocidade, com coragem, com um meio-campo mais leve e um ataque que buscava o gol o tempo inteiro. Isso não desapareceu. Ficou encoberto por escolhas ruins e por um ambiente mental fragilizado, mas ainda existe ali dentro. O que falta é coragem de resgatar. E é exatamente por isso que muitos torcedores acreditam que a primeira grande mudança precisa vir na forma como o elenco é montado e utilizado. Não dá para manter jogadores que não entregam competitividade. Não dá para insistir em quem está claramente abaixo. O Vasco precisa de uma espinha dorsal nova, de jogadores que entendam o tamanho do clube, que não sintam o peso do momento decisivo e que saibam crescer quando a pressão aumenta. A reconstrução de 2026 começa agora, observando quem tem capacidade de vestir essa camisa com postura de gigante e quem precisa sair para abrir espaço para um novo ciclo. E enquanto isso, o time precisa encontrar uma forma de sobreviver dentro do Campeonato Brasileiro, precisa reencontrar o mínimo de confiança, precisa parar de se sabotar com erros repetidos. O torcedor quer ver entrega, quer ver ousadia, quer ver uma equipe que luta até o último minuto. Não aguenta mais ver um Vasco apagado, tímido, aceitando o domínio do adversário como se fosse algo natural. O clube é grande demais para viver assim. Falta pressão na bola, falta marcação alta, falta agressividade, falta exatamente aquilo que sempre caracterizou o Vasco nas suas grandes campanhas. E se essa virada começar agora, vai ser porque finalmente alguém enxergou que a solução não está em nomes consagrados que caminham em campo, mas sim em jogadores com energia, com vontade, gente que encara jogo grande sem medo. A reconstrução passa pela mentalidade, passa pela coragem de romper com velhos vícios, passa pela decisão de abandonar escolhas que não funcionam mais. E talvez esse fim de semana seja a chance perfeita para mostrar isso dentro de campo, com uma formação mais jovem, mais intensa e mais fiel àquilo que o torcedor espera ver no Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em São Januário ficou mais leve nas últimas horas, mas não sem antes provocar um verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol brasileiro. Circula com força a informação de que o STJD teria decidido devolver ao Vasco uma vitória anteriormente contestada, o que, na prática, renderia ao clube 2 pontos extras na tabela do Brasileirão. Nada oficial foi publicado até agora, mas a movimentação nos corredores e as conversas sussurradas entre dirigentes sugerem que algo grande está prestes a acontecer. Fontes próximas ao departamento jurídico Cruz Maltino afirmam que o clube vinha trabalhando silenciosamente há semanas para reverter a decisão inicial. A defesa teria apresentado novos elementos, explorando brechas no regulamento e inconsistências no processo que havia retirado o resultado de campo.
Embora ninguém fale abertamente, o tom de alívio entre alguns funcionários já denuncia que a virada jurídica pode mesmo ser real. Do outro lado, adversários diretos do Vasco acompanham o rumor com certo incômodo. Nos bastidores, já se comenta que a mudança na pontuação pode alterar projeções e até influenciar estratégias de curto prazo. A sensação é de que a disputa ultrapassou as 4 linhas e ganhou contornos de novela fora do gramado, com cada clube tentando entender como essa reviravolta poderia mexer no equilíbrio do campeonato. A torcida vascaína, sempre atenta aos movimentos do clube, reagiu de forma imediata. Redes sociais foram tomadas por mensagens de euforia, comemorações antecipadas e um sentimento de justiça sendo finalmente feita. Para muitos, a suposta devolução da vitória representa mais do que apenas pontos na tabela. Seria uma espécie de reparação moral, um respiro depois de semanas de tensão e desconfiança sobre os rumos do caso. Apesar do clima de otimismo, ainda há quem pregue cautela. Analistas que acompanham de perto o tribunal lembram que decisões desse tipo podem sofrer reviravoltas inesperadas até serem oficializadas. Porém, o fato de o rumor ter ganhado tanta força entre pessoas bem posicionadas nas discussões do STJD faz com que a possibilidade pareça cada vez menos improvável. Seja como for, o burburinho já movimenta o noticiário esportivo e mantém os torcedores em alerta. Resta agora aguardar a confirmação para saber se o Vasco realmente entrará na próxima rodada. Sempre sem citar datas, com 2 pontos a mais e um sentimento renovado de confiança no bolso. Até lá, a novela continua. Alimentada pelo silêncio estratégico das partes envolvidas e pela expectativa crescente de uma decisão que pode sacudir a tabela do campeonato. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.